10 anos nessa bagaça. Já passei por tanta coisa. Eu botei, mas eu esqueci minha caixa de som. Aí aqui fica muito caixa de barulho. Se acomodem-se. Se acomodem-se a si mesmos. Cadeiras brancas que a gente alugou especialmente para os senhores sentarem. Deixem os sofás para a equipe se amontoar, porque a gente adora dividir uma cadeira aqui. Sejam todos bem-vindos. Fico muito feliz de ver muitas carinhas que já fazia um tempinho que a gente não via de volta, né? Carinhas novas que eu não conheço. Então, mais um NK Talks. A gente tem como uma meta interna, eu e a gente principalmente, de fazer um NK Talks por mês até o fim do ano. A ideia é que seja sempre na última quarta-feira do mês, porque para a gente é um pouquinho mais tranquilo para conseguir gerenciar. E os temas que a gente vai levantar, eles vão ser sempre relacionados a algumas das dificuldades que a gente vê nas empresas que a gente está atendendo. Para começar o ano, a gente achou que era importante cada empresa descobrir quem ela é como essência. E lá atrás, em 2016, a gente desenhou a nossa essência através dessa metodologia que o Honor vai trazer hoje para vocês, e que até hoje a gente utiliza. Precisamos de revisão, iremos revisar, né, porque os princípios eles acabam mudando bastante. Mas isso foi uma coisa que norteia a gente até hoje com relação a muito do que a gente faz aqui. Desde como a gente trata os clientes, como a gente contrata as pessoas e como a gente lida com os problemas que a gente tem aqui dentro. Então, para a gente fez muito sentido a gente começar o ano com uma palestra assim. Para quem não conhece, quem vai palestrar hoje é o Anor. Eu perguntei se ele queria que eu apresentasse ele, ele falou que não, mas eu vou dar algumas referências. Vixe. Anor é pai da Sofia, eu vim um segundinho de susto aí, péssimo em geografia, mas um excelente palestrante. Ela falou que ia falar isso, eu não acreditei, cara. Você não sabe nem onde que fica Florianópolis, entendeu? Tipo, é nesse nível. Então, mas assim, tirando a geografia, ele é muito bom. A gente espera a participação de vocês bastante, né? A gente tem muito priorizado que tudo isso seja presencialmente, até para a gente conseguir fazer uma troca, e que esse é um ambiente seguro e controlado, né? Sobre as opiniões que vocês vão dar sobre o que está acontecendo na empresa de vocês. Então a gente tem um tempo de palestra, e se vocês estiverem empolgados no final, a gente continua com o início para vocês saírem daqui com algum esboço dos princípios de vocês. Mas a nossa intenção é mais levantar os conceitos e de fato levantar essa discussão para começar o ano direitinho. Então, se vocês quiserem me ajudar palestra para pegar comida, podem levantar, o Ana não vai julgar vocês, a gente sabe que esse horário é o horário da fome. Mas fiquem à vontade, qualquer coisa a gente está aí. Obrigada. Valeu. Obrigado pela parte da geografia. Agora todos já sabem. Isso só porque ela me fez uma pergunta uma vez de qual a capital do Paraná, eu não sabia. Tipo, falei, mas eu preciso saber disso mesmo? Tipo, vai fazer diferença na minha vida? Aí ela ficou horrorizada. E a minha esposa me deu uma aula no restaurante a gente viajou. Eu falei, cara, eu não sei pra onde é que fica norte, leste, norte, sul. Ela, tipo, como assim? Senta aqui, né? Não adiantou nada, eu continuo não sabendo. Né? A galera do Paraguai, então, tem o hábito de falar, não, eu fui pro sul. Eu falo, pô, sul, peraí. Deixa eu me localizar, né? Onde é que é o sul aqui. Mas vamos lá, tirando esses fatos pormenores, que não mudam em nada a minha vida, né?
Então, vamos falar sobre propósitos e princípios norteadores. A gente fala que essa coisa, a gente chama de PPN, né, para ficar mais fácil, e diz que essa coisa de propósitos e princípios, elas são agregadoras dentro do projeto empresarial de todas as empresas, e vocês vão perceber, e eu espero que percebam, o quanto isso faz uma diferença enorme na jornada empresarial. E o quanto vocês, por mais que não queiram, já têm propósitos e princípios dentro da empresa de vocês. A grande questão é, esses propósitos e princípios são formais ou são informais? Qual é a diferença disso? O que muda em relação à potência de formatar, de formalizar propósitos e princípios norteadores? E qual é a diferença de agir meio que deixa a vida me levar, a vida leva eu? É muito comum que as empresas, ao começarem um novo negócio, então vocês tiveram aí alguns anos atrás, alguns anos recentes, muitos ou poucos anos, a ideia de iniciar um projeto, de iniciar uma empresa. A NK nasce dessa forma, né? Pensou-se na melhor localização, pensou-se nas estruturas físicas e materiais que se precisa, pensou-se nos clientes, na abrangência, etc. Tudo isso é pensado, mas ninguém, a maioria das pessoas pelo menos, não começam o negócio, principalmente o pequeno, micro e médio negócio, pensando, peraí, vamos sentar aqui e vamos discutir para que a gente está nascendo? Qual é o nosso objetivo? Quais são os nossos valores, sinônimo de princípios? Então é disso que a gente quer falar um pouquinho, uma pincelada nessas 40 minutos, 45 minutos que a gente tem juntos aqui, para entender o quanto isso potencializa ou tira a potência do negócio. É essa a grande jogada. Essa a grande ideia. Uma questão importante é não ser piegas. Então vamos lá. O que é não ser piegas? É não achar que isso aqui é bonitinho, legalzinho, porque assim tem que ser. Não. Isso é assim e eu vou mostrar para vocês, vou tentar provar para vocês que isso tem um fundo por trás que é gerar resultado. Não é fazer porque é legal, é fazer porque no final das contas potencializa os resultados dos negócios. Por isso também, não só por isso, mas por isso também. Então eu quero começar fazendo uma pergunta, simples pergunta. A pergunta é, qual é ou qual deveria ser o objetivo de toda empresa do segundo setor, empresa privada, né? Qual é o objetivo de uma empresa? Só para alinhar é uma pergunta, tipo, né? Gerar lucro. Legal, vocês concordam? Já fizeram algumas reuniões de fechamento com a equipe NK, né? Sim ou não? Sim. Ah, legal. Vocês já chegaram naquele fatídico momento, principalmente nas primeiras reuniões, quem lembra das primeiras reuniões, tem gente que está aqui com a gente há 2 anos, há 3, 5 anos, enfim, graças a Deus, né? Isso é motivo de orgulho para a gente. Mas vocês já chegaram na reunião e alguém lá, o consultor, falou assim, o teu lucro no mês foi... Não. Aí você pensou intrinsecamente, falou, onde é que está essa porra? Não tem isso aí, né? Tipo, então, talvez o objetivo passe por ter lucro, mas seja um pouco além disso. Qual é o objetivo de toda empresa? Repito a pergunta. Manter o sócio. Isso é importante. Mas esse não é o objetivo. Inclusive, o lucro é um objetivo importante. A gente pode ter lucro, inclusive, sem sócio, que é até melhor, né? Convenhamos e convenhamos, né? Se for um só, é melhor ainda, né? Tô brincando. Junto fica mais fácil o processo. Qual o objetivo, gente, de toda empresa? Vocês sabem, tá aí na ponta da língua. Resolver um problema. Isso é meio. Isso é meio. Entregar alguma coisa, isso é meio. Crescimento, ok, tem a ver com isso. Né? Uma empresa que tem lucro tende a crescer. Tende, não quer dizer que ela vá crescer, ela pode ter o mesmo lucro por muito tempo e não crescer nada. Né?
Aumentar o capital do proprietário. Tem a ver com isso. Então, assim, o objetivo de toda empresa, no final das contas, é fluxo de caixa positivo. Concorda ou não? Ninguém abriu empresa para ter fluxo de caixa negativo. Então, quando eu falo para você, olha, tem lucro. Você fala, tá, mas tá onde? Não tá no meu bolso. Eu não gastei. Tá na mão de quem? Né? Então, o grande objetivo é saber o seguinte, pô, eu tenho lucro, mas cadê o dinheiro? Onde é que está o dinheiro? O que eu fiz com esse dinheiro ou o que eu poderei fazer com esse dinheiro caso aconteça? Então, o grande objetivo de toda a empresa, resumindo, é óbvio que eu poderia fazer aqui vários micro-objetivos, mas no final das contas, é que aquela última linha da DRE, chamada lucro, venha para o bolso, ou seja, fluxo de caixa positivo. É isso que toda empresa tem como objetivo principal, é o primeiro grande objetivo de uma empresa. Então, não vamos ser piegas e achar que o nosso grande primeiro objetivo é propósito. Isso serve para as ONGs, né, para as empresas do terceiro setor. Beleza, legal. Mas empresário abriu para botar dinheiro no bolso. É isso. Ele pode fazer isso de várias maneiras. E eu aqui, nós na NK, acreditamos em uma maneira que passa por essa coisa de propósitos e princípios norteadores. A gente pode chamar de outros nomes, mas essa é a lógica. E aí, para que a gente tenha lucro, a gente precisa controlar uma série de coisas. Uma série de coisas. E eu vou dividir essas coisas de forma bem simples em dois grandes ambientes. No ambiente interno, do ponto de vista externo, nós temos um grande objetivo, dois grandes objetivos, que nós já entendemos que aqui você consegue visualizar isso de forma bem diferente. Uma coisa é vender, é faturar. Outra coisa é receber, né? Então, peraí, pô, eu faturei 1 milhão, mas eu recebi quanto desse 1 milhão? Então, receber é tão importante quanto faturar. Isso está num ambiente externo, ou seja, eu não domino o meu faturamento e o meu recebimento, mas eu posso influenciar isso. Melhores vendedores, melhores processos, melhores produtos, melhor um monte de coisa faz com que o meu cliente venha e compre, e pague, e continue comprando e pagando. Essa é a lógica por trás de toda a estrutura que tem como objetivo fluxo de caixa positivo, ok? Como é que a coisa funciona, em linhas gerais? Já vamos entender o que isso tem a ver com propósitos e princípios. O cliente, ele normalmente tem uma necessidade, ele faz uma busca de possibilidades, ou seja, ele procura no mercado quem é que pode me atender. Normalmente ele vai fazer isso hoje, no mundo atual, nas redes sociais ou no Google. Está na primeira página, você perdeu. É basicamente isso, né? Então, hoje, muita pesquisa de possibilidades da decisão de compra do nosso cliente passa por essa pesquisa online. Você precisa estar lá, nem que seja uma página para ter seu telefone e o seu endereço. Isso é básico, ok? Esse cliente faz comparações. Ele compara a sua oferta com a oferta do cliente. Ele compara a sua localização, ele compara o seu atendimento, ele compara o tempo do atendimento do WhatsApp, né? Então, quantos de nós mandamos um WhatsApp, dava 5 minutos, você já fala, não, aqui não dá, vamos partir para outra. É ou não é verdade? A gente não tem mais tempo de esperar, né? Então, tem gente que leva 24 horas para responder o WhatsApp, né? Então, como assim, velho? Não tenha o WhatsApp. Fala, né, tira o WhatsApp e fala, ó, eu só atendo ligações. Modo anterior, modo... Dois dias, daí você chama, fala aí. Eu esqueci. Exatamente isso. Modo analógico, obrigado, pai, faltou a palavra. Modo analógico. Então é basicamente isso, né? Ou seja, ele vai começar a fazer comparações de uma série de coisas. Se você é loja física, ele vai entrar, vai perceber se você tem cafezinho, se você tem água, se você tem ar-condicionado, se você atende bem, se seu uniforme está limpo.
Se o uniforme do teu funcionário está limpo, se tudo, é uma série de coisas que são comparadas na hora de escolher um produto ou um serviço, certo? Cabe a nós, enquanto empresa, buscarmos diminuir a barreira de compra, facilitar o acesso, atender bem, marcar a experiência. Aqui começa a nascer a necessidade de ter propósitos e princípios norteadores. Inclusive, aconteceu a situação comigo, exatamente nesse ponto, eu fui procurar a academia, queria voltar a malhar. Falei, vou tentar uma academia ali perto do terminal. Não tinha nem lugar para estacionar, falei, já não vou, vai embora. A gente só precisa de um motivo para ir para academia, né? Não precisa, né? Tipo, a gente fica... Eu sou isso, né? Tipo, não, ali não. O atendimento foi péssimo, não volto mais. Aí você passa 3 meses aí, né? Enfim, aí tá na metade do ano, você fala, não, vamos deixar para junho, né? Passa o segundo semestre, você começa tudo de novo em janeiro, mais gordinho do que estava no início do ano. Enfim, a lógica é, enquanto empresa, o nosso grande desafio é tentar diminuir a barreira para que o nosso cliente acesse o nosso produto. Primeiro grande desafio é aparecer para ele. É ele nos enxergar enquanto clientes, enquanto fornecedores de um produto ou serviço. Segundo grande desafio é diminuir a barreira, né? Fazer com que esse cliente seja atendido rapidamente, prontamente, com qualidade. Maravilha. Aqui, como eu estava falando, começa a entrar os propósitos e princípios norteadores. Como? Já explico. Na medida em que ele escolhe você, ele decide comprar e deixa lá o dinheiro dele na jogada, que é o grande motivo desse circuito todo, ele, se tiver uma experiência positiva, ele volta. E esse ciclo se renova. Então ele não precisa mais procurar. Ele falou, pô, gostei de você, vou comprar de você. Teu hambúrguer é bom, né? Teu atendimento é bom, teu almoço é bom, tá quentinho. Né? E aqui vale dizer o seguinte, o cliente só vende, ele só revende aquilo que ele comprou, se aquilo que ele comprou é para além do que ele comprou. Deixa eu explicar. Você reservou um hotel para passar o carnaval, tá chegando aí, né? Recomendo não ir, tem muito trabalho por aqui, dispense o carnaval, vamos trabalhar, que já teve feriado demais ano passado. Então, carnaval, né? Você reservou, chegou lá, tem chuveiro quente? Tem. Tem cama? Tem. A roupa de cama é limpa? É. Né? Travesseiro confortável? Cama confortável? Sim. Como é que foi o hotel? Foi bom. Foi bom. Legal, foi o que eu paguei, estava lá, né? Muito bom. Não tenho o que falar. Agora, se eu chego lá e o hotel, por motivos escusos, me faz um upgrade de quarto, né? Se o chuveiro é para além de bom, se toda a experiência, se o lençol não é um lençol comum, é um lençol de 360 fios da Índia, né? Se chegou no quarto, tem lá um licorzinho, assim, você chegou, tem um licorzinho para você e para tua esposa, tem um bombonzinho, alguma coisa da região, ou seja, teve um get-get, teve um carinho ali. Aí eu vendo o hotel. Eu, como cliente, vendo o hotel. Porque me entregaram mais do que aquilo que eu comprei. Então, essa experiência, para que ela seja qualidade, e aqui na NK, a gente, né, a Fê, os meninos, Nicolas, Iago e toda a equipe, sempre estão nessa discussão, todo mês é uma discussão enorme, falar, peraí, o que a gente vai apresentar de novo para esse cliente? O que a gente vai apresentar? O que a gente vai poder agregar para esse cliente? Porque é um trabalho contínuo de tentar se reinventar, de tentar trazer visões diferentes, dentro de alguma coisa que é relativamente estática, né, se a gente parar para analisar, né? Faturou, lucrou, não lucrou, pagou, não pagou, mas não é só isso. E isso serve para todo mundo. Se a experiência de compra for negativa, ele volta e faz pesquisa. Ele volta e tenta encontrar de novo alguém que possa entregar produtos e serviços para ele. A lógica é essa. E a grande questão dentro desse processo é que os nossos 2 grandes desafios estão aqui. Né? Eu preciso aparecer bem, e eu preciso entregar, diminuir a barreira para que esse cliente me acesse. Tem muita gente que fala assim, se eu perguntar para vocês, eu tenho certeza que a resposta é sim. Você sente que quando o cliente compra de você, ele continua comprando de você? A maioria das empresas fala, sim, quando o cliente me acha, normalmente ele fica comigo. Mas então o que está faltando muitas vezes? Está faltando você aparecer mais. E a segunda pergunta é, bom, peraí,
dos nossos clientes, só um comprou, só comprou uma vez no ano, peraí, tem alguma coisa errada. Por que ele não voltou? Cliente bom volta, né? Cliente bom, cliente que gostou volta, ok? Então, essa decisão de compra, e aí por que eu estou falando disso? Porque falar de propósitos e princípios é muito legal, tem um aspecto interno potente que eu vou mostrar para vocês, mas tem um aspecto externo importante também, que é esse aspecto de conexão com o nosso cliente, com conexão daquilo que nos sustenta, com conexão com lucro e fluxo de caixa positivo. Outra coisa importante, só para a gente entender de forma introdutória. Toda empresa é um sistema. Quem está recém-formado em administração vai lembrar disso, se foi boa a faculdade. Toda empresa é um sistema, muito bem. Vamos imaginar que a gente precisa de 4 coisas para esse sistema funcionar, ok? Vamos ver se eu consigo captar essa informação de vocês. Nós precisamos de uma série de coisas, que eu posso dar um único nome para começar todo o fluxo desse sistema. Que coisas uma empresa precisa, que nome a gente daria a essa série de coisas que a empresa precisa para começar a funcionar? Me ajuda aí. Cultura, não. Ah, estrutura. Sim, estrutura. Ok, mas eu preciso de um nome um pouco mais abrangente. Pessoas também, preciso. Preciso de pessoas e de estruturas. Que coisas, que nome eu poderia dar a uma coisa que reúne pessoas e estrutura e mais um monte de coisa? Não. Não. Tipo isso. Sinônimo. Produto é final. Produto é aquilo que eu vou gerar lá no final do processo. Eu estou ainda no começo, eu estou reunindo um monte de coisas. Esse monte de coisas que vocês falaram aí, muitos de vocês falaram. Oi? Matéria-prima. Ideia vem antes, vai. Ideia vem antes de nascer a empresa, vai. Né? Na maioria dos casos, pelo menos, né? Mas esse monte de coisa junto, que nome que eu poderia dar? A gente sempre tem, né? Tirando o sistema, que é o conjunto de tudo, né? O que eu poderia chamar pessoas, estrutura, dinheiro, esse monte de coisa junto, como é que eu poderia dar nome? Bens, ok, são bens, não está errado, né? Mas é que eu quero outro nome. Oi? Programa. Não. Tipo isso. É ruim quando... os ingredientes do bolo. Faz mímica. Não. Negativo. Nada, não vem? Um nomezinho simples, vai. Tudo isso junto. Misturado ali. Oi? Todas essas coisas, então, já que não vem, eu vou falar. Todas essas coisas juntas, pessoas, dinheiro, estrutura, máquinas, né? Matéria-prima, tudo isso junto, a gente pode dar o nome de recurso. Concorda ou não? Ah, era só isso? Né? É que eu quero um nome específico, aí fica difícil, eu entendo. Então vamos lá, eu reúno uma série de recursos, um monte de recursos, né? Se eu sou revenda de produtos e serviços, são recursos específicos, se eu sou produto, o recurso é outro, né? E transformo isso de alguma maneira. Essa transformação, ela depende de quê? Energia, ok, energia é recurso. É recurso. Eu reuni esse monte de recursos, beleza? E eu quero chegar, eu vou entregar o terceiro para ver se vocês conseguem o do meio, tá bom? O terceiro lá é produtos e serviços. Então eu reúno recursos. Ok, vou deixar você falar. Então eu junto uma série de recursos, vários, misturo tudo isso em linhas de produção, que são diferentes para cada tipo de negócio, e gera um produto ou um serviço. É sempre assim. O que muda é a forma. Ok? E eu entrego isso para quem? Esse é fácil. Cliente. Eu entrego para o cliente. Ok? Então eu entrego produtos e serviços para o cliente. O que o cliente deixa para mim? Dinheiro, que são recursos que retroalimentam esse sistema. Concorda?
Se esse cliente não vem, não tem recurso financeiro, sem recurso financeiro que a gente compara ao sistema sanguíneo de uma empresa, fazendo uma comparação, eu morro, porque não tem como sustentar essa estrutura. Concordo? Tá claro isso aqui? Isso aqui é da administração geral, é um negócio bem simples. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: desses quatro aspectos, eu já dei spoiler, qual é o coração? Qual desses quatro é o coração do sistema? E por quê? O cliente. Por quê? Pode mudar se quiser, tá? Se ficar na dúvida, pode mudar. Ele fecha e inicia o ciclo. Ó a pergunta. Legal, gostei. Mas ó a pergunta. Qual é o coração do sistema? Por quê? Porque faz tudo girar. O dinheiro também faz. Oi? Processo da mais organização? Ok. Por quê? Eu não ouvi, desculpa. Porque é um processo que vai fazer algum recurso, qualquer que seja, virar algo útil para o cliente. Ok. Vocês concordam com o Luiz e com o Lucas? Os processos transformam. Só sobrou recurso. Vamos de recurso, né? Tipo... É o produto ou o serviço. Vamos lá, pensa comigo. Há 30, 40 anos atrás não era assim. Hoje já é um pouco mais fácil. Nós conseguimos comprar os mesmos insumos ou parecidos em qualidade dos nossos concorrentes? Sim ou não? Sim. Chega mais ou menos no mesmo prazo que o nosso concorrente? Chega. Nós conseguimos dinheiro no banco, se a gente tiver aí minimamente alguma documentação, algum histórico, alguma coisa, a gente consegue o recurso, o dinheiro emprestado? Consegue. Você consegue por algum tempo com esses recursos todos contratar um time ali, ou seja, o recurso humano você consegue garantir minimamente? Então recursos não é diferencial. Já foi. Há muito tempo atrás foi. Inclusive no Paraguai foi assustadoramente o diferencial, porque era difícil conseguir as coisas para vender lá. Produto e serviço é consequência, galera. O grande diferencial é processo. O coração do sistema é processo. Mas por que ele é coração? Porque é aqui que eu me diferencio. E aqui só tem um desses recursos que é capaz de diferenciar. Se chama gente. A única coisa capaz de diferenciar a tua empresa de outras empresas é o capital humano. Em linha de produção alinhada com aquilo que você nasceu para fazer. Da forma que você nasceu para fazer. Você sai da tua casa, anda 10, 15 quilômetros a mais, ou paga um frete maior para comprar uma pizza que é feita de trigo, de queijo, de calabresa e que vende do lado da tua casa. E que você não gosta do lado da tua casa porque o processo daquela pizza não te agrada. Nós escolhemos as coisas que escolhemos pelos processos em que elas são criados e vendidos. A maioria das vezes é por isso, né? Então a gente compra mais processo do que produto. A gente escolhe muitas vezes sem se preocupar com isso. Mas a partir do momento que a gente tem mais opções e testa outros produtos, a gente fala, não, peraí, aquela pizza lá é boa, vamos pedir ela, pô, mas é mais cara. Não, mas ela é boa. Ou seja, é o processo que nos diferencia. E o processo só pode e só consegue ser diferenciado quando a gente envolve gente. São as pessoas que fazem a diferença. Sempre, em todas as empresas, grandes ou pequenas que vocês conhecem, são as pessoas que fazem a diferença. É o sorriso do garçom, é o atendimento do garçom, é o atendimento da moça da loja de roupas, é o sorriso e a simpatia ao atender o telefone, que é perceptível mesmo com pessoas do outro lado do mundo. Você acha que isso funciona também, digamos, com muita diferença de preço e se tratando do mesmo produto da mesma marca? Sim. As pesquisas revelam o seguinte: clientes compram
uma contingência de medo. Então vamos lá, por que eu escolho comprar uma camisa que custa 3 vezes mais na Aramis do que comprar uma camisa, a mesma camisa, o mesmo tecido, na Renner? A Renner custa 150, na Aramis custa 400. Pela garantia de qualidade e aceitação que aquela camisa me gera. Okay? Então, o preço, muitas vezes, na maioria das vezes, só é comparativo quando eu não percebo qualidades adicionais àquilo que eu estou comprando. Então, não tem qualidade nenhuma, estou comprando a mesma coisa? Ah, então eu vou pagar mais barato. Não, peraí. Essa aqui tem um diferencial. Então, esse diferencial me garante e me sensibiliza a pagar mais por aquilo. Em linhas gerais, toda pesquisa de vendas e marketing de vendas revela que preço só é comparado quando a gente não consegue diferenciar atributos. Atributos psicológicos, atributos comerciais, atributos de atendimento. No setor agro, eu atendo, né, setor agro, preços são muito similares, alguns conseguem fazer diferenças de $1, $2, né, mas que no volume são significativos. A grande diferença é, eu vou conseguir negociar com o dono? O dono vai me atender? No Paraguai tem muito disso, né? Eu vou conseguir falar com o dono da empresa? Você sabe, né? Ali também é assim, né? Então, eu tenho contato? Não, não tem. Você vai ter que falar, só consegue falar com o vendedor. O dono nunca tá para você. Então não. Então eu vou procurar quem me atenda melhor. Melhor nesse caso é acesso. Então, assim, na maioria das vezes, eu não estou falando de produtos e clientes no nível de sobrevivência. Aquele cara que está comprando o arroz mais barato porque ele não tem condições de comprar um mais caro. Né? Estou falando aquele cliente que tem potencial de escolha, ele vai escolher o mais caro desde que ele perceba que há mais valor naquilo que ele está comprando. Okay? Isso não sou eu que estou dizendo, são pesquisas na área de vendas que já fizeram vários estudos e provam que isso é verdade. Nós somos verdade disso. Quantos de nós compramos coisas que a maioria dos nossos cônjuges e amigos falam, cara, você é louco pagar isso, mas eu gosto, eu topo pagar por isso aqui. Okay? Então, os processos são esse grande diferencial. A grande questão é que a maioria de nós está pecando nos processos. É só olhar para quantas empresas você listaria agora como excelentes na região de Foz do Iguaçu e Paraguai, e quantas você elencaria como empresas que você não voltaria a fazer negócio. Tenho certeza que as empresas que você não voltaria a fazer negócio são mais em quantidade do que aquelas que vocês recomendariam com fervor. Por quê? Porque a gente também lembra mais quando a gente tem uma... Claro, o negativo sempre sobressai, isso é psicológico, né? Então, por isso que jornal vende notícia ruim, porque se fosse só para vender notícia boa, você não ia assistir. Você quer ver tragédia, por mais que você não queira conscientemente, tua mente está ali, meu Deus, né? Que loucura, olha o que aconteceu. É isso. Mas, no geral, se a gente fizer uma lista racional, a gente vai perceber que está difícil encontrar empresas que nos conquistem pelo processo. Né? Nós compramos umas portas lá para casa, instalaram as portas, todas as portas iguais, né? Beleza. 3 meses depois, todas as portas apresentaram um defeito nas bordas da porta. Nós chamamos o dono, o cara que vendeu, que é representante da marca. Eu já estava preparado, né? Já tinha contra-argumentado, já tinha brigado com ele na minha mente, já tinha argumento para tudo que ele podia falar, eu já tinha argumento, se ele falar isso eu vou falar aquilo, se ele falar isso eu vou falar aquilo, já estava tudo pronto, né? Respirei fundo, o cara marcou o horário, chegou no horário, mostramos a porta para ele, e ele olhou, tirou foto, chegou para mim e falou assim, não, vou trocar tudo, tá errado isso aqui. Falei, como assim, você não vai brigar comigo? Eu já tinha ensaiado já, velho. Tipo, ele, não pode acontecer isso aqui. Nossas portas têm qualidade de garantia. Nós vamos trocar. Me dá aí 45 dias no máximo. Vou mandar para a fábrica. Estou mandando a foto aqui agora. Nós vamos trocar. Falei, não pode. Né? Tem que brigar. Tem que falar que tem que estar no Procon. Alguma coisa do tipo. Mas não. Né? Ele surpreendeu de uma forma positiva. Então, no geral, não é assim que a coisa funciona. Mas deveria ser. Como é que a gente garante que isso aconteça, mesmo quando a gente não esteja olhando? Como é que a gente garante que o bom atendimento como valor, como princípio, seja empregado na nossa forma de atuar enquanto negócio, sem que a gente esteja olhando
para o cara fazer, sem que a gente esteja medindo, acompanhando. Essa é a grande jogada. As grandes empresas sacaram isso. 5 questões críticas, então, que a gente consegue resolver com essa história de PPN, de propósitos e princípios norteadores. Isso vem de grandes empresas no mundo, tá? As 5 questões críticas são: como eu aumento o lucro e o valor para os acionistas? Essa é a primeira grande questão. Como que nós atraímos e retemos as pessoas talentosas? Nós vivemos no Brasil e no Paraguai um apagão de talentos. Vocês estão potencialmente procurando contratar alguém bom e não tem, né? Não importa o salário, não tem. Você até pagaria um pouquinho mais para ter essa pessoa, mas não está pronto, você vai ter que formar. Como construímos fidelidade à marca? Pessoas que sejam fiéis à marca. Aqui vale um adendo. Não é fidelidade a ponto de nunca comprar de outro, mas fidelidade de falar, cara, não vou conseguir comprar de você agora porque o teu preço está fora do meu orçamento, mas a gente volta a negociar, né? Então, assim, não é fidelidade. A gente fala, mas o cliente não é fiel. Não é mesmo. Ele vai pagar, se não perceber valor, ele vai pagar mais barato, né? Mas a fidelidade do ponto de vista de falar, não, cara, eu vou voltar. Segura aí, vamos fazer uma pausa no contrato de consultoria aqui, porque estou bem apertado, mas 1, 2 meses a gente já volta. A gente vai só se organizar aqui. Então, essa lógica é uma lógica que é uma questão crítica. Como garantimos que a ética permeia a cultura corporativa? Isso é importantíssimo, né? E a gente precisa entender esse aspecto ético do negócio. Como construímos uma empresa resiliente e sustentável? Uma empresa que tenha longevidade. Ninguém abre uma empresa para durar 5 anos. A gente quer que a empresa dure 30, que os nossos filhos que potencialmente assumam depois e levem isso adiante, cresçam, né, e tudo mais. Então essas são as lógicas, são as questões críticas que o PPN consegue nos ajudar a resolver. Vale dizer o que é ética? Vocês sabem definir ética? Você viu que é só pergunta fácil hoje, né? Luiz sabe. Luiz sabe. Então, Luiz segura. Quero ver os que não sabem. Ou os que não têm certeza. Ela falou que você sabe, por isso que eu falei, então Luiz segura. O que é ética, vai? Legal, o que é moral? Se ética é moral, temos que saber o que é moral, né? Fazer o correto. Oi? Fazer o correto. Fazer o correto. Fazer o correto segundo o quê? Quem? Correto segundo a nossa cultura, segundo a cultura dos incas, segundo a cultura dos africanos, enfim. Então eu não vou entrar nessa seara, que essa área é complicada pra caramba. Eu vou trazer o conceito de ética, eu só queria problematizar, pra gente entender o seguinte: ética, segundo um autor que eu gosto muito, é um conjunto, é inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da vida, da convivência. Então vamos lá, ética a gente vai se reunir enquanto sociedade e na nossa sociedade ou na nossa empresa, a gente vai combinar que aqui o que vale é isso. Beleza? Fica bom para todo mundo? Você concorda? Você concorda? Você concorda? Então agora esse é o nosso padrão ético. Ok? Inclusive esse padrão ético para nós pode ser não ético para outros. Tá certo? Então a ética é algo construído conscientemente. A moral, por sua vez, é algo que a gente traz da nossa história cultural, familiar, etc, etc. Não vou entrar nesse aspecto. Só queria ficar nisso, porque quando a gente fala de ética enquanto questão crítica aqui, quando a gente fala que garantimos que a ética permeia a cultura corporativa, é garantir que esse conjunto de ideias e valores e combinados funcionem dentro da nossa empresa. Ok? E isso pode ser construído, ou seja, nós temos uma ética da nossa comunidade como um todo, mas podemos estabelecer o código de ética da nossa empresa. O nosso código de ética pode ser relativamente diferente, se não infringir leis diversas, dos demais, ok? Da sociedade como um todo. E aí, o que acontece? A chave para essas questões críticas em organizações públicas e privadas está na construção de cultura de alto desempenho. O que é, então, essa história de cultura? A gente precisa definir em equipe, não vale ser definido só pelos sócios.
Ok? Não vale a gente sentar e vamos falar assim, vamos sentar aqui nós 4, né? Nós 2, né? No caso da NK seríamos 4, e vamos definir o propósito da NK. Pô, legal, vai ficar lindo. Certeza que vai ficar maravilhoso. Mas ninguém vai aderir. Ou vai aderir só de boca. Né? Tipo, tá bom, é legal, gostei. Vamos lá. Uhul. Né? Só que não vai funcionar. Agora, quando a gente reúne todo mundo e, tendo um norte de onde a gente quer chegar, constrói essa ideia juntos, isso tem maior aderência no time. A mesma coisa acontece com os princípios. Então, princípio é valor. Princípio é aquilo que é definidor do limite da minha conduta. Vou dar um exemplo. Numa dessas corridas de São Silvestre, não sei onde é que foi a corrida, vinha lá um queniano na frente, correndo, tranquilão, estava muito na frente, né? E aí quando ele estava chegando na última etapa assim, da corrida, já dava para ver lá na frente o local de chegada, ele se distrai e erra onde é que ele entra para cruzar a linha de chegada. Logo atrás vem um outro rapaz, correndo também, um pouco mais atrás dele, mas como ele errou e se perdeu, ele teve que voltar, esse rapaz ultrapassou ele. E antes de chegar na linha de chegada, na faixa de chegada, esse rapaz que tinha ultrapassado para e fala, é por aqui. E deixa então o queniano, que estava na frente, chegar na frente. Isso é padrão, isso é princípio. Ele poderia não fazê-lo. Não tinha ninguém dizendo ali, pô, cara, isso é antiético, isso é imoral, isso é injusto. Não. Ele, baseado nos valores e princípios dele, falou, não, eu não quero ser lembrado como o cara que chegou na frente, que teve que passar por cima de alguém que deu uma triscada, um errinho de percurso, porque ele já estava ganhando. Então, isso exemplifica bem essa questão dos princípios. Princípios e propósitos precisam ser atitude, eu trouxe a palavra em inglês, apesar de não gostar muito de trazer isso para as aulas e treinamentos que eu faço, porque dá uma firulada no negócio, mas porque essa palavra, a palavra behavior, ela tem um pouco mais de, é mais do que comportamento. Ela mistura uma série de coisas, comportamento, atitude, vontade, né? Isso tudo em ação, ou seja, propósitos e princípios em ação, se transforma a cultura de uma empresa. E a cultura de uma empresa te ajuda a alcançar melhores resultados. A cultura de uma empresa te ajuda a ter melhor desempenho. A cultura de uma empresa te ajuda a ter mais lucro. A cultura de uma empresa te ajuda a ser mais leve, contratar, manter, demitir. Porque ela é balizadora para tudo. Ok? Então, esse é o grande barato da coisa. O propósito, então, como definição, é finalidade, com motivos que agreguem valor aos envolvidos. Propósito é por quê? Por que a empresa nasceu? Ok, eu sei que nós vendemos máquinas e equipamentos agrícolas, nós vendemos hambúrgueres, nós vendemos suco, nós vendemos repuestos, nós vendemos consultoria. Eu sei que nós vendemos isso, mas qual é o grande objetivo por trás, enquanto benefício? Agora eu já não estou falando objetivo do negócio em si, do negócio como resultado, mas que contribuição esse negócio quer deixar? Como que ele quer ser lembrado? Qual é o teu porquê? É uma evolução da missão. O que se tem de notícia, né? É que a missão foi muito banalizada. A nossa missão, você pegava a missão do Banco do Brasil, que mudava só uma palavrinha, era do Bradesco, mudava só uma palavrinha, era do Itaú, ou seja, todas as missões eram igual. Ser a melhor empresa na face da Terra, não, propósito não é ser nada, é contribuir com alguma coisa. É por que eu existo. Onde eu quero chegar do ponto de vista da sociedade em que eu estou inserido. Que contribuição eu quero deixar para o mundo, enquanto empresa. E entendendo que as pessoas têm objetivos, ou deveriam ter, objetivos comuns com a empresa, para alcançarem os seus próprios objetivos, a gente precisa definir o seguinte: para onde que a gente vai? O que a gente vai construir?
Então, o nosso objetivo aqui na NK é pura e simplesmente entregar planilha de Excel. Puxa, mas que chato, né? Não faz muito sentido, não ia agregar muita gente na história. Né? As pessoas iam ouvir falar, pô, mas fazer planilha aí nesse negócio? Tirar relatório todo mês, mesma coisa, tudo igual. Né? Não, peraí, tem que haver um motivo por trás. O que a gente identificou, o que os sócios iniciais identificaram que pode ser de contribuição para as pessoas? Quantas pessoas têm sonho, suam pra caramba, se dedicam pra caramba, abrem uma empresa, ficam ali, às vezes, 18, 20 horas dentro de uma empresa tentando fazer a coisa funcionar, não conseguem, porque sabem muito bem vender, entendem muito bem o produto, mas na hora de fechar as contas, sofrem pra caramba para fazer isso acontecer. Peraí, então a gente pode contribuir para que as empresas sejam mais saudáveis, para que haja mais sanidade mental dos seus sócios, né, entender os números, em traduzir isso, em simplificar isso. Poxa, acho que é por aí. Então vamos combinar? Vamos sentar todo mundo junto aqui e escrever esse nosso propósito? Ele pode mudar? Pode. Ele não pode dar um giro de 180 graus. Estou indo para lá, agora nós vamos para lá. Não dá. Mas ele pode sofrer ao longo do tempo pequenas alterações de percurso. Então, peraí, a gente ia para cá, mas isso aqui mudou. Vamos dar uma ajustada no propósito. Por sua vez, os princípios... eu trouxe aqui alguns exemplos, né? O propósito da Apple é design, inovação, criatividade. Esse é o propósito. Tá aí dentro. Então nós não viemos fazer computador, nós viemos revolucionar o design das peças que nós queremos ser conhecidos como uma empresa inovadora e de criatividade. Tanto é que a grande crítica na última lançamento da Apple é a falta de criatividade nos seus MacBooks. Né? Saiu reportagem para tudo quanto é lado que já tem mais de 5 anos que o design dos MacBooks não mudam. E dos iPhones também. Então eles estão pecando nessa coisa da criatividade. Pelo menos é essa a crítica que o mercado faz. Google, organizar a informação mundial e torná-la universalmente acessível e útil. Normalmente o propósito vem com um sentido de utilidade, de contribuição, de valor, assim, sabe, botar o sal na comida, tipo, eu vou temperar a lógica, tá? Havaianas, levar a alegria de viver do brasileiro. Então o propósito dela é, através das sandálias, levar essa cultura brasileira nos itens que ela vende. Né? Coca-Cola, refrescar o mundo e inspirar momentos de otimismo e felicidade. Esses são alguns exemplos. Percebe que não tem nada de uau, são coisas normalmente simples, mas que são balizadoras, né? São determinantes para a gente saber para onde é que a gente está indo. E esse é o barato da coisa. As pessoas precisam disso. Princípios, por sua vez, estão no cerne da tomada de decisão. Quando trabalhamos em uma organização cuja cultura está alinhada com os nossos valores pessoais, nós nos sentimos libertados. Isso quer dizer o seguinte, quando você tem pessoas no teu time que estão conscientes daquilo que é valor para você enquanto empresa, a coisa fica mais azeitada, fica mais natural, fica mais confortável. Você fala, aqui eu me encaixo, eu sei como agir. Né? Eu sei o que é valor para essa empresa, eu sei o que é princípio, e está alinhado com o meu princípio. Agora, quando eu já entro na empresa para fazer o processo seletivo, e tem lá o banner, e tem lá 8 princípios, 6 princípios, não tem regra, tá? Não podem ser 20, mas tem empresa que tem 10, tem empresa que tem 8, tem empresa que tem 6, já vou mostrar alguns exemplos. E eu falo, putz, ali tem ética, um valor para aplicar. Confidencialidade. Se aquilo não é valor para mim, eu falo, cara, aqui eu não me encaixo. Não dá para ficar aqui, porque essa empresa preza pela confidencialidade. E eu não tenho esse valor em mim. Então ajuda a reter, a contratar, a manter as pessoas alinhadas com aquilo que a gente quer. E ajuda a identificar quem está fora do contexto. Pô, aquele cara ali é até bom tecnicamente, mas tem atitudes que não comungam com os nossos princípios.
não trata bem o colega, chega atrasado, depende dos princípios, né? Eventualmente, o horário não é um princípio na tua empresa. O horário é flexível. Ou seja, nenhum código de ética da Google, da Apple, da empresa sua vizinha, servirá para você. O teu é diferente. Você vai precisar sentar e construir aquilo que tem valor e sentido para a tua empresa. Não dá para ser uma camisa de força, né? Quando nós falamos de princípio, eu já falei isso, a gente está falando de valores, a gente está falando de ideais, a gente está falando de crenças que estão arraigadas dentro do contexto humano. Queria lembrar o seguinte, vale dizer isso, né? A empresa não tem propósitos e princípios, as pessoas têm. Né? Então eu não posso dizer, a minha empresa tem propósitos e princípios. Beleza, mas quem coloca isso em prática, quem executa isso são as pessoas. Então as pessoas precisam estar alinhadas com essa coisa de princípios e valores norteadores. Do contrário, não vai funcionar. Princípios são inalienáveis, ou seja, não dá para negociar, não dá para botar no pregão, não dá para vender, não dá para leiloar, é meu e só meu. E eu preciso concordar. Então, beleza, eu concordo, estamos juntos. Esse valor aqui eu comprei para mim. Eu vou garantir que será feito aqui dentro dessa estrutura. São um patrimônio coletivo daquele grupo. Então, quando eu falo de princípios norteadores, eu estou falando, olha, para nós o princípio é esse. Né? Para nós, um princípio dentro da NK é coisa simples. Né? Se você é consultor da NK, você não pode ser consultor particular de nenhuma outra empresa. Fere o nosso código de conduta. Quer dizer que você não pode ser consultor de outra empresa nunca? Não. Quer dizer que enquanto aqui, você não pode fazer um extra. Esse é um valor para nós, para algumas empresas não é. Você ia falar? Não? Princípios são atributos de conduta. Como eu já falei, são eles que vão determinar como a gente vai agir, como os outros vão agir conosco. Essa é a lógica por trás do processo dos princípios. Né? E aí vem alguns dados que são legais. Ó, esse instituto aqui, tudo que eu estou trazendo tem fonte, depois eu mostro de onde está sendo tirado. Né? O Richard Barrett, que é o cara que fala sobre propósito e tudo mais, dentro das organizações, os caras fizeram uma pesquisa com 2.000 instituições. Instituições públicas e privadas, ONGs, governo, ok? Então, são 60 países, ok? 2.000 instituições de 60 países. O que eles descobriram? Que princípios e comportamentos orientam a cultura de uma empresa. A cultura orienta a satisfação dos funcionários. A satisfação dos funcionários orienta a satisfação dos clientes. Por sua vez, a satisfação dos clientes orienta o valor aos acionistas. Se você começar a procurar esse termo na internet, no Google, você vai ver quantas empresas não tinham isso há 10 anos e passam a dar a maior importância a essa coisa chamada cultura, valores e princípios. Vocês vão encontrar eventualmente sinônimos para essas palavras, mas a lógica é a mesma. Porque no centro de tudo tem uma figura, um recurso que é específico, que é criativo, que é diferenciado, chamado gente. E esse cara, assim como os nossos filhos, só vão para o lugar que eles querem ir. Eles até vão, se eles não tiverem força para negar, mas vão batendo o pé. Se criança só faz aquilo que quer, imagina adulto. A diferença é que adulto fala, olhando no teu olho, tudo bem, concordo com você. E na esquina, ele te dá uma rasteira. Na esquina, ele muda de ideia. Porque aquilo não está alinhado com ele. Se não está alinhado, vai dar ruim. Essa é a lógica por trás. Então, o que as grandes empresas descobriram? Básico, que eu venho falando desde o começo e você começa a conectar as coisas a partir de agora. Processos, como coração do sistema, diminuir barreiras como parte da decisão de compra do cliente, cash flow positivo, fluxo de caixa positivo, podem ser, não quer dizer que só consegue se fizer isso não. Eu quero dizer que podem ser potencializados se a gente conseguir fazer com que as pessoas tenham uma direção em comum. Um valor e um princípio que seja de comum acordo. E não aquilo que eu baixo a cabeça porque simplesmente me cabe baixar a cabeça. As pessoas têm vontades e desejos
e metas e objetivos diferentes. Se você decidiu ser dono de uma empresa, gerente de RH, diretor, gerente de pessoas, você precisa entender que o teu barato vai ser lidar com gente. E gente é diferente. Nem o teu dedo mindinho das tuas duas mãos é igual ao dedo mindinho, né, da outra. São diferentes. Não tem como, né? Nesse momento todo mundo olhando o dedo mindinho. Então, alguns princípios podem ser positivos e outros potencialmente limitadores. Por exemplo, um dos princípios da Google, da Apple, é criatividade. É libertador. Da 3M, né? Então a 3M, vocês sabem disso, essa história é amplamente contada, mas ela tem lá horário vago para os caras trabalharem em projetos que eles queiram trabalhar. Não é que eles podem ficar à toa, né? Mas eles podem, tem horário para fazer aquilo que desenvolver projetos que eles adorariam desenvolver e que não daria para desenvolver no horário regimentar ali. Então a empresa paga, se eu não me engano, eles têm 20% do tempo, não me lembro bem do percentual, para desenvolver outros projetos. O Post-it nasceu disso. Outras ideias mirabolantes da 3M nasceu desse ócio criativo que a gente fala, desse momento de prazer ali. Estou ali, mas estou de boa, estou fazendo porque gosto, estou fazendo porque é legal fazer. Ok? Então a criatividade é potencialmente libertador. A burocracia, por sua vez, pode ser limitador. Está errado? Não. No setor público, a burocracia é importante. Precisa ter. Do contrário, a coisa... né? Agora, numa empresa como a nossa, como muitas empresas aqui, burocracia demais atrapalha, impede o avanço. Então a gente precisa deixar a coisa um pouco mais azeitada, mais fácil de acontecer. Não tem nenhum princípio e valor que combinado seja errado. Só é errado o princípio e valor que não foi combinado. Então, do nada, né, eu começo a agir de uma forma que não estava prevista. Aí, esse princípio passa a ser um princípio errado, porque não foi combinado entre a gente isso. Agora, se foi combinado e foi aceito, então está de boa. Ó, eu não trouxe todos, né? Esses aqui são os princípios da Google. Primeiro princípio da Google, foco no usuário. Todo o resto é consequência. E aí vem uma pequena descrição aqui, ó. Desde o começo, nosso foco é fornecer a melhor experiência possível ao usuário. Seja criando um novo navegador da internet ou fazendo pequena mudança visual na página inicial. Enfim, não vou ler tudo, isso está amplamente divulgado na internet. O que eu quero dizer é o seguinte, toda sentença, o que é um princípio? O princípio é o que está escrito aqui, ó. Foco no usuário. Todo o resto é consequência. Então, na dúvida do que fazer, primeiro, o foco é no usuário. É resolver o problema que afeta o usuário ou os usuários. E toda cartilha de princípios vem com uma pequena descrição, não tão longa quanto essa, mas vem com uma tradução. É como se a gente estivesse explicando o princípio. Porque quando as pessoas leiam, elas falam, puxa, entendi, concordo, gostei, né? Topo fazer. Segundo princípio do Google, é melhor escolher uma coisa só e fazer isso muito bem. Então, é um princípio. Não assuma mais de tarefas do que você é capaz de fazer se você não dá conta de fazer isso muito, muito bem. Porque nós não vamos tolerar serviço meia boca. Ok? Então, esse é um exemplo de princípio. Agora, eu espero, né? Não sei, mas eu espero que o Google não tenha desenvolvido tudo isso aqui sozinho na mesa da diretoria. O grande desafio é juntar todo mundo, ouvir todo mundo, né? Construir junto, mudar uma palavra, mudar um conceito, repensar, porque isso é orgânico, ou seja, é vivo. Né? Nós fizemos, a gente estava falando sobre isso, né? Nós fizemos essa construção, legal, chegamos até aqui, bacana, mas o time mudou e ampliou consideravelmente. A gente já precisa chamar todo mundo de volta e falar, peraí, vamos lá, será que faz sentido? Né? Será que isso é legal? Por exemplo, aqui tem um princípio que não foi criado naquela fatídica reunião de 2016, que é o princípio espírito de dono. Visão de dono. Né? Então, visão de dono é um princípio. Precisa se comportar como se fosse. Pensar no cliente como se fosse.
com o mesmo desejo de resolver, com o mesmo desejo de entregar qualidade, com o mesmo desejo de que nada no momento da reunião aconteça fora do contexto para tirar a sua atenção. Então, essa preocupação é um princípio que não foi construído por ninguém especificamente, assim, né, mas que nasceu ali como um projeto e que provavelmente, se a gente fosse fazer hoje os princípios, alguma coisa nesse alinhamento estaria escrito lá. Provavelmente, né? Mas isso vai nascer do time, vai nascer de todo mundo junto, ok? Pesquisas mostram que há um forte elo entre desempenho financeiro e o alinhamento de princípios de uma organização com seus colaboradores. Eu tenho aqui 3 grupos de empresas. Esse grupo das 500 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores, esse grupo de empresas que foi pesquisado por um autor que eu não me lembro o nome, mas que tem um livro chamado Empresas Feitas para Vencer, Jim Collins. Obrigado. E empresas mais queridas. Também tem um outro livro que eu não me lembro o nome do autor agora. A lógica é a seguinte, eles fizeram pesquisas com essas várias empresas e esse cara, que é o Barrett, está ali no rodapé depois a fonte. O que os caras constataram? Empresas com investimento de 1 a 3 anos tiveram retorno de 38% e são empresas que não têm essa preocupação com propósitos e princípios. Não tem isso como foco principal, ok? As empresas que têm tiveram de 75% a 73% de retorno de investimento em 3 anos. Quando você olha 5 anos, o retorno em 5 anos para as 500 maiores empresas listadas na Bolsa foi de 13%. As outras empresas tiveram desempenho consideravelmente maior. Em 10 anos, então, a diferença é gritante. Ou seja, uma tabelinha simples, sem pormenorizar, mas que explica o seguinte: esse negócio de propósitos e princípios é legal, nossa, muito bacana, mas gera resultado. É caixa, é resultado, é dinheiro no bolso, né? É mais leveza, né? Eu vejo muita gente na internet vendendo a ideia de que você precisa tirar 10 férias por ano para ser um empresário de sucesso, né? Não, você está trabalhando? Então você não tem sucesso. Sucesso tenho eu, que estou aqui no hotel, né? 3 vezes no ano. Minha equipe está lá, fazendo um monte de coisa. Balela, vamos combinar, né? Mas assim, é fato que dá para andar um pouco mais azeitado e automático o processo. E uma das coisas que dá aderência a essa possibilidade é ter esse conceito bem alinhado. Esse princípio e esse propósito bem alinhado. Porque a gente sabe, na dúvida, a gente sabe para onde é que a gente vai. Na dúvida, a faxineira sabe o que tem que ser feito. Na dúvida, o gerente sabe o que tem que ser feito. E na medida que isso não é feito, fica mais fácil falar, olha, acho que você errou aqui. Esse valor aqui você passou por cima. Esse princípio aqui você não deu muita bola. Então a gente precisa pensar nisso. Como são estabelecidos os valores de uma empresa? Normalmente os valores de uma empresa, eu falei isso no começo, né? São estabelecidos de maneira formal ou informal. Ou seja, vamos por informal. O informal é assim: o dono só fala gritando, não respeita as pessoas, né? Chega a hora que quer e faz o que bem entender. Isso é um valor e é um princípio que todo mundo fala, então aqui é assim, vamos junto, né? Ou, numa unidade do negócio, o gerente daquela unidade é assim, na outra o gerente é ao contrário, né? Naquelas unidades fica determinado que cada local tem o seu princípio norteador diferente. Ou seja, quando não é formal o processo, cada líder, a cabeça do líder determina o princípio norteador do código de conduta daquele negócio. Por isso que é tão importante chamar todo mundo e falar, olha, a gente vai por aqui, hein? O nosso código de conduta é esse aqui, hein? O jeito de colocar em prática pode ter o teu jeito de falar, o teu jeito de agir, concordo. Mas o caminho é esse. Não é um trilho, é uma trilha. Ou seja, não é um lugar que você tem que fazer exatamente esse percurso, em cima de um trilho de trem. Mas é uma trilha, é um caminho que vai chegar lá. Mas você pode ir para lá, ir para cá, mas é por aqui.
que a gente vai. Então, os líderes normalmente impõem princípios que são deles, ainda que não combinados. Não é que está combinado, mas é o meu jeito de ser. Então, aqui vai ser todo mundo contaminado por essa liderança e vai acabar agindo mais ou menos do meu jeito de ser. Aquele que é mais amigo do rei vai ter mais regalias, vai poder pisar na bola mais vezes, vai poder errar mais vezes. Quem não for tão amigo do rei vai errar menos, vai ser cobrado mais. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: quem poupa os maus ofende os bons. Quem poupa os maus ofende os bons. Então, se você tolera e gasta muito tempo, normalmente é assim, né, com aqueles que não são excelentes no trabalho que fazem, com o tempo, quem é excelente fala, excelência aqui não é valorizado. Vamos trabalhar na banguela, vamos trabalhar na moita, vamos fazer o que dá, porque aqui é assim. E aí, no médio prazo, está todo mundo na média, porque a excelência foi desvalorizada pela tolerância da não excelência, do não trabalho com potência, com vontade. Então, volto a dizer, eu disse isso no começo, a tua empresa nesse momento tem princípios norteadores. A diferença é, em alguns casos você determinou isso conscientemente, ou fará a partir desse nosso encontro, ou você está deixando a coisa acontecer e os princípios que estão estabelecidos são princípios que foram sendo construídos ao longo do tempo. E está assim, é assim, e vamos assim mesmo, e está tudo certo. Só que, é claro, com isso você está perdendo um pouco de potência da possibilidade de ganhar um pouco mais de dinheiro nessa história. De ter menos desperdício, de ter menos gente saindo da empresa, de ter menos gente insatisfeita com o processo. Ok? Aí, chegando já nos finalmente aqui, o que acontece? Deixa eu voltar aqui que vai ficar mais fácil. É preciso separar algumas coisas. Segundo um autor chamado Richard Barrett, ele diz o seguinte: a empresa normalmente passa por 7 níveis de consciência. Eu não vou entrar nesses 7 níveis, que seria mais uma hora de conversa. Mas só apresentar para vocês. Existem empresas que acabaram de nascer ou que já existem há algum tempo e que estão na fase de sobrevivência. Precisa fechar caixa, precisa gerar lucro, precisa organizar a empresa, precisa fazer a coisa funcionar. Ok? Neste caso, não dá muito os princípios norteadores aqui podem ser os mesmos, mas o propósito ele passa muito por essa etapa de sobreviver, de encontrar como passar para o próximo nível, que é o nível de relacionamento. Para cada etapa dessa empresa, então, para cada etapa que a empresa passa, né, e essa aqui é a etapa mais difícil e importante, que é a transformação, é a mudança de cultura empresarial, é a mudança de cultura dos líderes, é a mudança de percepção de valor empresarial da liderança. Para cada etapa que a empresa está, um tipo de líder ou gestor é determinante para o sucesso do negócio. Então, uma empresa que está na etapa de sobrevivência precisa de um gestor que seja um gestor com capacidade de gerenciar crise, de gerenciar caixa, de gerenciar custo, de gerenciar fluxo de caixa projetado, de ampliar e abrir horizontes de vendas. Uma empresa que já passou do nível de sobrevivência, está no nível de relacionamento, de bom relacionamento, ela vai precisar de um cara que consiga fazer, de um gerente ou de pessoas, pode ser a mesma pessoa, tá? Só que ela vai ter que mudar e ela vai ter que evoluir enquanto gestor, né? E ela vai ter que se reinventar. Por exemplo, só para a gente visualizar rapidinho. A empresa que está na fase de sobrevivência, ela está buscando lucro e valor para os acionistas. Então, a gente precisa, enquanto gerente, criar um ambiente de estabilidade financeira e foco na saúde empresarial, segurança e bem-estar de todos os funcionários. Foco na redução do controle, foco na redução de cuidados excessivos, foco no curto prazo,
na não corrupção do negócio, na não ganância e exploração. Então isso aqui é o que deve ser objetivo empresarial para empresas que estão na fase de sobrevivência. Para aquelas que já estão na fase de relacionamento, eu preciso então de relações que apoiem a organização na construção de relações harmoniosas, que criam uma sensação de pertencer e de fidelidade entre os funcionários. E de importância e conexão entre a organização e os seus clientes. Foco na redução de competição interna, foco na redução da manipulação, foco na redução da culpa, da política interna, da discriminação por sexo e por raça. Perceba que cada etapa aqui é uma etapa que gera um desafio novo para a empresa enquanto organismo vivo dentro de uma sociedade. E isso pode ser alcançado se a gente começar construindo coletivamente essa ideia de propósitos e princípios norteadores. Tudo bem? 8 e 9. Vocês estão vivos aí, não? Oi? Como é que eu começo a fazer isso? Ah tá, não antes. Então só para resumir, o PPN ele dá liga e gera aderência. Dá liga, ou seja, as pessoas estão juntas, nós vamos juntos nesse negócio aqui. Eu confio em você, eu confio na empresa que eu estou, né? O PPN ele aumenta a credibilidade enquanto empresa e enquanto instituição e isso gera diferencial competitivo. O PPN aumenta a rentabilidade, que é diferente de lucratividade. Ou seja, o quanto o meu dinheiro, o quanto eu fico mais rico, né, enquanto empresa. Uma coisa é lucro. Lucro é imediato, é mensal, é anual. Agora, uma coisa é o quanto aquele dinheiro que eu coloquei na empresa aumenta se eu continuar deixando ele na empresa, continuar investindo na empresa, continuar apostando na empresa. Ele diminui o esforço para contratar bem, ou seja, fica mais fácil encontrar pessoas alinhadas com o nosso propósito. E ele melhora a longevidade do negócio, a gente fica mais sustentável no longo prazo. E ele potencializa a geração de caixa, ou seja, dinheiro no bolso. Porque gente é o grande diferencial. A grande questão é que as pessoas muitas vezes estão perdidas no contexto. Por onde eu começo? Na nossa empresa, na sua empresa, por onde que a gente começa? Passo a passo simples, né? Primeiro passo, primeiro entender isso, maturar. Você não vai fazer isso amanhã, não é essa a proposta. Mas entender isso, estudar um pouco mais, pensar um pouco sobre essa construção. Esse material vai estar disponível para vocês, a Ângela já tem ele ali em PowerPoint, depois ela pode mandar para vocês revisitarem esse conteúdo. Então a ideia é reunir todo mundo, pensar o seguinte, vamos construir isso coletivamente, né? Vamos falar sobre o propósito, vamos explicar rapidamente o que é esse negócio de propósito empresarial, como é que a gente pode construir isso para o time. Talvez você possa começar a fazer isso primeiro com as lideranças, né? Trazer todo mundo para junto, não construir, mas a discutir a necessidade e depois a liderança te ajuda a reunir todo mundo e fazer disso um projeto comum dentro da empresa. Faça uma apresentação da importância dos princípios e conceitos, como eu já falei, esse material vai estar disponível para isso. Ouça todos. Quando a gente fala o seguinte, gente, vamos lá, pergunta, né? Eu faria se eu estivesse conduzindo isso com vocês. Quando vocês pensam, por exemplo, na Valpartes, né? O que vocês entendem que a Valpartes faz? Qual é a contribuição que a Valpartes dá? O que ela nasceu para fazer? Ela está fazendo aquilo que nasceu para fazer? Me diz aí. Então eu vou só colher essas informações. Vou só entender como é que os meus funcionários, aqueles que já estão comigo há pouco ou há muito tempo, conseguem perceber a nossa ação enquanto empresa. E dali vão começar a surgir as ideias do que pode ser como construção do nosso propósito. É claro, não pode estar desalinhado com aquilo que os donos entendem como propósito. Só que você não vai chegar e vai falar, não, nosso propósito é esse. Nós vamos construir junto. Não pode ser o contrário, mas pode ser escrito de forma diferente. Ok? Siga as etapas a seguir. É que a gente ia fazer um workshopzinho, mas acho que vai ficar longo agora, né, Fê? Vai ficar um pouco longo. Tem um material aqui, eu vou entregar um material para vocês e vou explicar rapidamente como é que ele funciona. Então, a primeira grande etapa é essa. E aqui tem um manual simplificado de como construir isso. Como eu construiria isso se estivesse conduzindo esse trabalho na empresa de vocês. É exatamente o material que a gente usou dentro da NK, é exatamente o material que está sendo disponibilizado para vocês
que é começar a entender o seguinte, justamente o que eu falei, né? O que a nossa empresa faz? Primeira pergunta, o que a nossa empresa faz? Vamos ouvir todo mundo, o que ela faz? Vamos botar na parede, vamos anotar no post-it, vamos ligar o PowerPoint lá, o projetor e vamos anotar. O que todo mundo está dizendo? Isso vai durar uma semana, um mês. Você vai fazer pequenas reuniões com grupos, enfim. É uma construção coletiva. Precisa ser uma construção coletiva. Não faça se você não quiser ouvir todo mundo, porque não vai funcionar. Você só vai gastar tempo. Ok? Segunda pergunta, como a sua empresa faz? Beleza, eu entendi o que a gente faz. Mas como é que a gente faz isso? O que está impregnado no nosso modo de fazer? Como que a gente faz isso que a gente faz? Né? Tem algum diferencial na forma que a gente faz? O que nos diferencia da empresa concorrente? O que a gente faz diferente? A gente faz alguma coisa diferente? Ou a gente é igual? É um bom momento para perceber quais são os potenciais, né? As forças e fraquezas do negócio. Ok? Terceira pergunta. Tudo em cadeia. Que contribuição a empresa pretende dar ao mundo? O que você quer deixar? Como é que você quer ser lembrado quando essa empresa eventualmente já tiver 50 anos de história, 30 anos de história? Né? O que você quer que as pessoas digam da tua empresa? Enquanto pessoas que compõem essa empresa. Ok? E aí toda folha tem exemplos para que você entenda o contexto disso, né? Para que você consiga fazer isso dentro desse contexto. E aí você vai, de forma coletiva, fazer o primeiro esboço do que seria o teu propósito. Então vamos escrever aqui. Então é isso. Vamos olhar para aquilo e vamos melhorar, vamos escrever uma segunda vez, de uma forma melhor. Vamos eliminar, vamos acrescentar palavras que fazem mais sentido para o nosso negócio. Vamos escrever isso uma terceira vez. E vamos ver o que dá para melhorar. E vamos escrever uma quarta vez, agora sim, em definitivo parcial. Porque daqui a 1, 2, 3 anos você vai ter que olhar para isso aqui e ver se ainda faz sentido para a tua empresa. Então, a construção... ela é uma construção em etapas que envolve todo mundo, que ouve todo mundo e que vai sendo aprimorado. Como é que você constrói os princípios? Da mesma forma. O que são princípios para nós enquanto empresa? Vamos ouvir todo mundo. O que é princípio para você? Vamos lá, princípio é valor, beleza? Princípio é modo de agir, princípio é como eu falo, princípio é como eu ajo dentro da empresa. Uma vez alinhado isso, colhe de todo mundo como é que a empresa age diante dos princípios. E aí, você vai... O ideal é as palavras que fazem mais sentido para a maioria das pessoas, normalmente, são as palavras que são reconhecidas pela maioria das pessoas como os princípios que norteiam a conduta daquele negócio, daquela empresa. Você vai analisar, vai fazer uso de um dicionário e vai pegar aquelas palavras e ver se elas fazem sentido, enquanto etimologia mesmo, né? Enquanto origem, enquanto definição da palavra. Essa palavra faz sentido, ética faz sentido para nós. Ah, ética é uma palavra linda, maravilhosa. Faz sentido. Pô, faz sentido. Mas você age com ética sempre. Não tem nenhuma coisa que você dá uma pisadinha na jaca. Pô, tem, de vez em quando. A gente não emite todas as notas aí, né? A gente dá um guerre-guerre. Então ética não entra. Ou é ou deixa de é. Não estou falando que está certo ou está errado, não é julgamento de valor, não. Estou falando o seguinte, não bota no papel aquilo que você não vai fazer exatamente aquilo, como valor, porque valor é inalienável. Ou seja, não dá para a gente negociar. É ou deixa de é. Tipo, não dá para... Sacou? Tipo, não dá. Tem que ser mesmo. Isso aqui é valor, isso aqui não abre mão, velho. Pô, você foi racista aqui dentro, você falou mal, não é compatível com a nossa empresa. Então, obrigado. Aqui não. Em outro lugar você até pode ser, mas aqui não. Isso é valor pra gente. Ok? Uma vez que você ouviu todo mundo, colheu de todo mundo e deu uma estudada nas palavras que fizeram mais sentido para você, aí você vai começar a construir e a validar com o time se aquelas palavras fazem sentido para vocês. Eu trabalhei numa empresa
quando eu comecei a dar aula, eu fui treinado para dar aula, eu passei um ano em laboratório para, né, ser um pouquinho melhor nessa coisa de dar aula, de fazer palestra e tudo mais. E a gente tinha lá um banner, né? Eu fui contratado, a gente teve uma cerimônia, isso eu não vou esquecer nunca, teve uma cerimônia que você chegava, a gente recebia os princípios e valores da empresa e o propósito, tinha o banner que era específico para aquele evento e a gente ia lá e se a gente concordava com o que estava escrito lá, a gente assinava o banner. E aquele banner ficava pendurado na parede da empresa. Eu me comprometo com esses princípios. Um dos princípios era, eu sou, no caso eu sou a empresa em todos os lugares que eu for. Isso era um princípio, era um valor, né? Então eu tinha que representar aquela empresa, resolver todos os problemas, mesmo que eu estivesse em Belém do Pará ou em Balneário Camboriú, norte e sul. Oh, me respeita. Então, tipo, ou deixa de né? É um valor. E nós colocamos pessoas para fora, eu digo nós, porque não foi nem o presidente na época, que tinham valores incompatíveis com o que estava escrito lá que o cara assinou. O cara ia para dar aula e era um exemplo claro, tinha um valor lá que era bem didático, né? Não se envolver com participantes da aula, emocionalmente ou do ponto de vista carnal mesmo, né? Era proibido se envolver com alunos e alunas, porque a gente viajava o Brasil todo, né? Cada semana estava no lugar. Era proibido fazer isso, a não ser que você, de fato, tivesse se envolvido amorosamente, tivesse planos de se casar e etc., e fosse um relacionamento para valer. Aí não era proibido. Mas cada semana você não podia, né? E tinha um cara lá que toda semana tinha uma história, tinha um guerre-guerre. E a gente se reuniu enquanto time e falou, ó, esse cara tá... Quando eu vou lá dar aula depois desse cara, eu entro lá com uma avaliação -10. Porque todo mundo da sala, que já sabe que tem um burburinho lá, acredita que eu sou igual. Então ele está depondo contra mim e a empresa. Então quando a gente tem uma instituição forte, uma empresa forte que a gente respeita, essa empresa passa a fazer parte do nosso currículo, inclusive currículo emocional, né? Você costuma, quando você está ali nos galanteios, nos bares da vida, onde é que você trabalha, né? Isso já diz um monte sobre você, se a empresa é conhecida, né? Porque os valores da empresa fazem parte dos nossos valores, quando a gente se apresenta a partir de então. Então é uma via de mão dupla, né? E isso é relativamente importante. Então, quem tiver interesse, tem esse material para entregar para vocês. Eu falei que seria mais rápido do que foi gostoso para mim, espero que tenha sido para vocês. Para mim, esse tipo de atividade me gera muita satisfação, dá um cansaço enorme antes, eu confesso, né? Tipo, tem que fazer uma palestra. Titia Ângela me convidou ali, Titia Ângela me convidou para dia 25, no dia 2 de janeiro ela mandou o WhatsApp, dá para fazer uma NK Talks dia 25? Falei, puta merda, tá, vamos lá, né? Estamos aqui, mas assim, sempre que eu falo que quando a gente dá boa noite e vai começar a compartilhar, é sempre um prazerzaço. Então eu espero que tenha sido bom para vocês também, e a gente se vê por aí nas reuniões de consultoria com alguns clientes aqui, né? E entra eventualmente em outros NKs, né? Talks, quem sabe. Vamos ver. Beleza? Obrigado, viu?